E aí, Fabiana, tudo bom? Boa Tudo noite. ótimo. Obrigado por você ter aceito o convite e participar do Papo de Gigante toda segunda-feira às 7 horas da noite. Eu que Esse agradeço o está. convite. Boa, Fala sério, é valeu. uma honra estar aqui nesse papo de gigante. Gigante, Boa. olha a responsabilidade. Toda segunda-feira, 7 horas da noite, a gente falando sobre finanças, planejamento, empreendedorismo e questões ligadas a todo mundo que está envolvido com o mundo de pequenas e médias empresas, pequenos e médios negócios, startups e tal. E é legal porque eu falei sobre. Semana passada a gente estava conversando, né, Fabiana? A gente estava falando sobre questões de sociedade, né, sócios. Né? Pô, que horas a gente tem que entrar sobre ter sócios? Como é que. Na verdade, Fabiana é especialista. Não sei se ela travou agora. Eu estou tentando. Alô? Oi, Ah, conectei meu fone, agora sim. bom. É que deu uma travada, travou geral. Aí agora Travou foi. nada, conectei nada. Peraí, peraí. Agora foi. Tem uma parada travada no meio da tela aqui me atrapalhando, faz parte. Quem sabe faz ao vivo. E a gente tava falando semana passada, né, Fabiana, que a gente tava falando sobre a especialidade da Fabiana, que ela trabalha com proteção patrimonial, é direito societário especializado em proteção patrimonial, me corrija se eu estiver errado. Isso aí. Você fala todos os detalhes possíveis e imagináveis que a gente possa falar. E se eu não estiver falando, se eu tiver esquecido alguma coisa, você completa. É, e uma das coisas que a gente estava falando sobre direito societário é que as pessoas não têm noção, né, das roubadas e nas furadas que elas podem entrar quando elas estão entrando numa sociedade. E eu falei, pô, Fabiana, topa bater um papo com a galera, vamos discutir e falar um pouquinho sobre a galera, sobre como é que a galera faz e entra numa. Tá meio ruim esse Instagram hoje, está travado. Drifanaro! Você me ouve, Drifanaro? Está travando, está entrando. Agora deu uma destravada. Caramba, tá muito ruim esse negócio. Melhorou? Oi, Mônica. Bom, eu tô te ouvindo bem, tô te ouvindo perfeitamente. Tá meio travado, mas eu estou te ouvindo bem. Agora melhorou. Botei no Você tá me ouvindo? 4G, porque a internet hoje aqui está horrível. Não, o Wi-Fi não segura. Eu já nem começo no Wi-Fi, eu já vou pro 4G direto. Já vou sem dó nem piedade. Agora tá começando a melhorar. Você tá vendo as coisas melhorarem. Então, Fabiana, a gente tava falando, quando a gente tava falando de direitos sociais, a gente tava falando sobre como proteger o seu patrimônio, quando entrar na sociedade, e a galera, pô, aí eu conversei com a Fabiana, pô, topa bater uma segunda-feira dessa, um papo de gigante pra gente falar sobre isso? Ela, claro que topo, vamos lá falar sobre isso. E a parada legal quando a gente fala sobre direito societário, né, Fabiano? Sobre as coisas é que muitos dos pequenos e médios empresários, eles não sabem. Fala, Mônica, elas não sabem. As pessoas não sabem que quando estão entrando num negócio, eles podem se enrolar verdadeiramente até o patrimônio pessoal, né? E antes da gente entrar especificamente no assunto de proteção do patrimônio, Fabiana, primeiro eu queria que você desse todos os detalhes, se apresentasse para a galera, para ter certeza que eu não esqueci de nada. E depois a gente entra, que eu queria que a gente falasse, como você é advogada societária, que a gente falasse um pouquinho, é, antes da gente entrar no como não entrar em roubada, que a gente trocasse uma bola sobre modelos de sociedade, como é que as pessoas podem entrar, para a galera entender um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai falando um pouquinho sobre isso ao longo. Se apresenta para a galera aí, Fabiana. Boa noite mais uma vez, agradecendo mais uma vez a oportunidade aqui nessa segunda com Papo de Gigante. Muito, muito, muito obrigada pela super oportunidade. Valeu. Prazerzaço. Boa noite, Mônica. Boa noite, Lose. Minha sócia tá por aí. Brigadão. Boa, Tô boa. correndo Ó, aqui. Obrigada. ó, Ó, Milton. Milton também entrando. Sou advogada já há 15 anos, né? Tenho meu próprio escritório já há 15 anos. E agora, recentemente, eu resolvi trabalhar só para empresários, para socorrer esses empresários e empreendedores aí
desse mundo maravilhoso que é arriscar a própria vida na atividade econômica do nosso país. A Não gente é ser à toa que empresário eu no estou Brasil. falando isso. Trouxe um relatório hoje do Banco Mundial que saiu já há um tempo, mas que diz que o nosso país não é um dos 100 melhores para se fazer investimento na atividade. Não é um dos 100 melhores. Nós não estamos entre os 100 melhores, infelizmente. O Infelizmente. o ambiente de negócios no Brasil, ele tem vários problemas, mas ele ajuda em uma série de coisas também, apesar dele, comparado com o resto do mundo, ele não ser fácil, né? Mas fala aí, e que mais? Fala, depois a gente Ajuda, entra nesse inclusive, no detalhe. nosso trabalho, né? Porque um dos indicadores lá desse relatório é justamente no que a gente ajuda os empresários em planejamento, evitar a insolvência, né? Como planejar tudo, e uma boa proteção e um bom acordo de sócios, né? O que eu faço é consultoria empresarial e dentro dessa consultoria empresarial, nós temos a proteção empresarial, contrato de parcerias, contrato societário, acordo de sócios, que eu também pretendo estar falando aqui como um bom instrumento para evitar furadas na relação entre os sócios. Boa. Então, a gente pode começar a primeira coisa falando o seguinte, né? Um pouquinho da minha praia para depois eu jogar para a sua. Quando é que a gente deve procurar um sócio, né? A galera sempre me pergunta, e aí, Giga, eu posso procurar um sócio? O que eu tenho que procurar um sócio? Para mim sociedade, primeiro que ter um sócio, a menos, e depois eu vou entrar num capítulo específico que eu queria entrar no final, que ele é bem importante. Aliás, você fala muito dele, né? Que a sociedade com família, né? Com marido, mulher, pai, tio. Depois a gente entra nessa. Eu acho que é um capítulo separado sobre esse negócio. Mas eu queria dizer o seguinte: primeiro, que quando você entra numa sociedade, primeiro você busca o quê? Dinheiro. Você precisa de um sócio, você vai vender um pedaço do teu negócio ou vender um pedaço da sua ideia para poder capitalizar o seu negócio, botar dinheiro ali. Então, um primeiro objetivo é buscar um sócio para botar dinheiro na companhia. O segundo é quando esse sócio você não precisa de dinheiro, você está bem, mas esse sócio tem uma habilidade específica que você, dentro da sua empresa, não tem. Então, você vai buscar um sócio quando você tem... Foi o meu caso, por exemplo, quando eu entrei de sócio do Jerônimo, quando eu era sócio do IGT. O IGT não precisava de caixa, eu não precisava de entrar lá para chegar com dinheiro. O que o IGT precisava era de uma pessoa que tivesse o meu perfil, que soubesse falar de finanças, soubesse falar de negócio, soubesse conduzir e ajudar a empresa a crescer. Foi por isso que eu entrei de sócio, o Jerônimo me chamou para ser sócio dele. O outro motivo é quando você quer incorporar uma outra empresa, incorporar um outro negócio. Você quer comprar alguém ou vender a sua empresa para alguém e o modelo que vocês encontram para, em vez de ter troca de dinheiro, vocês trocam parcela da sociedade, né? Você ganha um pedaço da sociedade ou do todo ou um pedaço da sociedade que a pessoa entrou. Tem uma troca de ações. E aí você vira sócio uma da empresa da outra ou então vocês formam uma empresa maior onde vocês acabam virando sócios, né? Então, um exemplo esdrúxulo de fusão e aquisição, um exemplo esdrúxulo é você faz um copo do Starbucks e o outro faz a tampinha do copo do Starbucks. Vocês juntam e fazem uma empresa que acaba entregando o copinho do Starbucks. Exatamente. Pronto. É melhor se juntar do que tentar ser concorrente, naquilo que você vai perder tempo. Exato. Para conseguir aquela expertise e aquela excelência, né? Então, você faz uma fusão ou uma aquisição aí. Exato. Você começando aqui que eu já tinha meio que separado para a gente estar falando. A gente nem combinou nada, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, aí eu ia te perguntar o seguinte: olhando por essa ótica desses tipos de sociedade, depois eu vou entrar na sociedade específica sobre família, mas entrando nesse tipo de sociedade, existe alguma diferença de legislação, norma, etc., que as pessoas têm que se preocupar? Ou esse tipo de sociedade é a mesma coisa, do ponto de vista legal? Sim.
o caso do Não. público que a gente está tratando aqui, né? Na verdade, a gente está nosso... falando de pequenos e médios empresários, né? Então, a galera, o dia que o cara estiver virando uma SA de capital fechado, eu tenho alguns clientes que são SA de capital fechado, e já chegou num ponto onde a conversa mudou de nível, né? É sim e é não, porque na empresa familiar a gente já pode começar com uma SA também. Ah, boa, fechado. Verdade. Também pode. Claro. Também pode. Uhum. Mas, assim, falando para pequenos e médios empresários, a gente tem a sociedade formada de pessoas, como você explicou bem, né? Existe aquela referência, aquela qualidade técnica, aquela influência, aquela responsabilidade do sócio, que é essencial para desenvolver o propósito daquela empresa, né? Então, sem esse propósito, sem esse sócio, aquela sociedade ela não vai existir. Então, você vai procurar uma pessoa com essa qualidade. Aí você vai olhar para o momento da sua empresa, seja que você está iniciando ou que você está precisando substituir, ou mesmo aceitar um novo sócio. E tem as empresas que, quem nunca escutou, estou precisando de uma pessoa que invista no meu negócio. E aí, tanto faz a responsabilidade, a influência daquele sócio. O que vai importar para aquela empresa é o capital. E aí, o que acontece muito é que no início a maioria das nossas empresas, elas iniciam com essa qualidade do affecto societate, né? A qualidade desse sócio para estar agregando aquela sociedade. No início, tudo é flores, né? E hoje, depois dessa nossa palestra, o convite é para que as pessoas reflitam se atualmente os sócios continuam entregando o propósito que foi estabelecido desde o início dessa sociedade. Se for caixa, é mole, né? Ele entregou o caixa, é sócio, acabou. A responsabilidade dele é agora monitorar só o investimento, né? Tu matou. A questão é quando a sociedade começa, né, com aquele outro sócio tendo responsabilidade, tendo uma influência para desenvolver aquele propósito. No início até sim, mas depois, dependendo de como a sociedade está evoluindo, às vezes ela está evoluindo muito bem, um sócio quer o sol só para ele brilhando. Ou não, está indo mal e o sócio quer meter o pé. E também é muito importante, a gente não pensa nisso no início, né? Poucos são os empreendedores que têm essa cabeça um pouco mais madura de procurar o melhor sócio. A gente tem uma cultura por causa da nossa legislação de pluralidade de sócios. Então, a gente escolheu o cônjuge, né? E qual o risco desse cônjuge absurdo de você está colocando 100% o seu patrimônio pessoal em risco? Será que seu cônjuge é o melhor, o seu sogro, o seu pai é esse melhor sócio só porque ele tem capital e não tem afeto nenhum? E quando o negócio começar a ir ruim, vai começar a briga, né? Então... Não, uma das coisas que eu falo muito, a gente até brincou, falou outro dia, né? Quando você começa um negócio, você acha que tudo vai dar certo, né? A sociedade é assim, né? Quando você falou, no início tudo são flores. Mas o ideal é que na hora que você estiver pensando em sociedade, e eu ouvi isso de uma pessoa que está no mesmo mastermind que eu, e eu já tinha ouvido isso antes, mas é a mais pura verdade, né? Quando você está começando, é a melhor maneira de você fazer um contrato. E faça contratos e acordos como inimigos, né? Enquanto vocês são amigos. Para que na hora que der zica, a separação seja tranquila, né? Exatamente. Então faça acordo de inimigo para terminar como amigo a hora que a sociedade terminar. Eu tenho dois exemplos aqui. Eu vou dar dois exemplos aqui ao longo do nosso papo hoje, nos lugares onde eu fui sócio. E nos dois eu era sócio minoritário. E nos dois casos eu entrei com habilidade única, não foi nem com dinheiro, mas foi com a minha habilidade, né? Com a minha capacidade de gerar e de fazer gestão dessas empresas. Então, mas eu vou falar desses dois casos especificamente para a gente poder até trocar uma bola, para a gente poder conversar com eles, que eles são muito bons. Fabiana, outra coisa que eu ia te perguntar na hora que a gente está falando sobre sociedade, de pequenos e médios negócios, eu queria fazer esse parênteses que eu falei que ia fazer, que você chamou a atenção bem, né? E você tem um vídeo muito legal, né? Que está na tua timeline no Instagram, que é muito legal, né? Vídeo de sexta-noite, como é que é? É o sextou.
Sextou, como é que é? Não saia para namorar sem saber o que você quer de sociedade com o rapaz? Como é que é essa história aí? Não peça em namoro antes de se proteger, né? Não Exatamente. E não peça em tem namoro nada a antes de ver com saber disso. camisinha. E não Nada a tem ver nada com a ver com camisinha. camisinha. Nada a ver com camisinha. É Na qualquer verdade, golpe. na verdade, essa é uma parada muito legal, que é a especialidade da Fabiana, que é a verdade é o seguinte, e quando eu falo muito de acordo com o cônjuge, família e tal, é, uma das coisas que a gente acaba vendo muito nesse ambiente de pequenos e médios negócios, você tem muita relação com o amigo, né? São as pessoas, né? Para quem não sabe, existem uns níveis de investimento numa empresa, numa startup. E geralmente quando você investe, o primeiro nível de investimento, antes do investimento semente, se chama Friends and Family, né? Que a gente chama, é literalmente homens, que é amigos e família. E quando você é amigos e família, tá tudo bem enquanto tá dando tudo certo. Tudo certo. Né? Então tá dando dinheiro, tá dando, começando a empresa rodando. A hora que começa a dar problema, e às vezes acontece, dá o investimento, demora a tracionar na velocidade que você gostaria, alguma coisa assim, aí começam os problemas. E aí, nesse caso específico, essa brincadeira da Fabiana é uma brincadeira séria, quando ela fala sobre, como é que é de novo, não saia para namorar sem se proteger, não é isso? Não peça em É, namoro não sem peça em estar namoro sem se protegido. proteger. Porque, na verdade, toda relação contratual, você deveria proteger o seu próprio patrimônio. E isso vale para investimento, isso vale, e às vezes vale para você que é sócio sozinho. Fabiano, explica para a galera como é que funciona esse negócio, esse conceito de proteger o seu patrimônio quando você está entrando numa sociedade com investidor externo, mas principalmente quando você está numa família, uma relação, por exemplo, marido e mulher, né? Se vão antes, você já tinha um patrimônio constituído antes, aí vai se separar, mas ela é sua sócia. Como é que funciona essa parada para a galera saber? Então, a gente tem que entender que quando a gente entra numa sociedade, a gente acaba contraindo algumas obrigações básicas, né? Não é contraindo matrimônio, né? É contraindo outras coisas além do matrimônio. Além do matrimônio, porque você acaba muito mais casado com o sócio do que com o próprio cônjuge. A É verdade é, a gente isso. passa mais tempo com o sócio do que com o cônjuge. O sócio sabe mais do seu casamento do que o cônjuge da sua sociedade. A realidade é essa. E a importância que você falou de ter um acordo de sócio que a gente vai chegar lá, né, pensando como inimigos. Mas quando a gente ingressa numa sociedade, é, existe aquele conceito que todo mundo sabe. Normalmente as sociedades são de responsabilidade limitada, né? Então você já vai falar, não, tô abrindo uma pessoa jurídica, ela é PJ, ela é limitada, então tudo que ela tem ali, eu vou contrair dívidas e ela mesmo paga. Só que as pessoas esquecem que existem exceções, e as exceções acabam virando regra. Porque quando a gente começa a judicializar questões, um consumidor insatisfeito, porque você vai gerar produto, você vai gerar serviço, não tem jeito, você corre esse risco. Por isso que eu falo, é um risco a atividade econômica privada. Você tem algum empregado que está insatisfeito, e aí hoje em dia a gente fala de MEI, né? As pessoas estão contratando MEI a torto e a direito, mas esquece que está dando hierarquia, está dando remuneração fixa, horário, está cobrando tudo como se fosse empregado, né? E o MEI vai sair dali inconformado e vai acabar querendo um vínculo empregatício. Você está gerando faturamento, não tem jeito. Você tem que pagar tributos. Então, assim, são exemplos de responsabilidades básicas que você começa a exercer a sua atividade achando que você está protegido por uma sociedade limitada. E, assim, até antes disso, eu não sei quantas vezes você é procurado por pessoas que já estão exercendo a atividade e não tem nem PJ, nem Não, constituíram é verdade. PJ nenhuma. E estão ali girando aquele negócio na ansiedade, no desejo que dê certo. Klaus, eu quero que essa parada aqui dê certo, exploda. Mas você tem PJ? Quantos? Né? A gente sabe que começa a estar faturando em nome próprio ou numa sociedade em comum. Eles se entendem como sócios, mas não existe nenhum documento que trata deles como assim sócios fossem. Então, patrimônio pessoal está em risco. E numa sociedade limitada, você acaba judicializando várias situações que acaba se comprovando que houve um abuso daquela PJ e o seu patrimônio entra em risco. Aí a importância de você proteger. E o melhor momento para estar protegendo
é antes de começar essa brincadeira toda, né? Porque é uma brincadeira de gente grande. Ninguém quer constituir uma PJ, ninguém quer começar um serviço, um produto que acha maravilhoso e não quer ficar rico, né? Então, eu costumo falar, a gente tem que mudar paradigmas. Se a gente quer ficar milionário, se o empreendedor quer ser milionário, pense como um milionário. Faça as coisas que o milionário faz. É só seguir. Tudo que deu errado, ele já tentou. Então, é só seguir. Protege o seu patrimônio e depois, quando você arranjar o sócio, você faz um bom acordo de sócios como se inimigo fosse. Então, você falou muito bem, né? Como se inimigo É isso. fosse. Fabiana, a gente tem uma pergunta aqui da Miri Mazola, mas eu vou fazer uma outra pergunta antes dessa para não quebrar a tua linha de raciocínio. Que é a seguinte, uma das coisas que as pessoas ouvem falar muito é que, por exemplo, eu vou entrar de sócio, o único bem que eu tenho é o meu carro e a minha casa. E aí o pessoal diz, bem de família eles não podem atingir. Fato ou fake? Né? Se a gente é fake news essa parada ou é fato? Eu já escutei dizendo que, em alguns casos, isso já caiu mesmo, sendo bem de família. O bem pode ir a penhora em caso de falência da empresa, né? De problema trabalhista e tal, etc. Isso é fato ou é fake? É fato e é fake. O fato é que a regra é essa, caramba. né? Tá lá na Lá lei vem de advogado. 2009. Advogado, depende. Com várias Depende. teses, né? Existem teses, 3 correntes, 10 teses. Não, a lei fala que a regra é que o bem de família não pode ser penhorado, né? Então, todo mundo conhece. Eu tenho um único bem, não preciso nem gravar que ele é o bem de família. Ou eu tenho vários bens, gravo um único bem como aquele sendo o bem de família. Acontece que dependendo do valor do seu bem e do valor da sua dívida, aquela história que exceção acaba sendo regra. Credor não é seu sócio. Empregado não é seu sócio. Fornecedor não é seu sócio. Consumidor não é seu sócio. E dependendo do valor que você tem para pagar e o valor do seu patrimônio, o valor do seu imóvel, tem muitas decisões que falam venda o seu bem imóvel, pague a sua dívida e compre um outro bem. Com essa... Entendi. Ou seja, eu tenho um apartamento de 800 mil, minha dívida é de 300, venda o seu apartamento, pague os 300 e compre um outro imóvel de 500, é isso? Exatamente. Entendi. É viável e tem muitas decisões assim. Muitas, não são poucas, muitas. Não é fácil chegar até aí, mas o que a gente faz hoje em dia? Existem diversos seguros que o empresário pode contratar para que não chegue a esse nível a sua dívida, né? E isso tudo você também pode colocar nesse acordo de sócios. Legal. A pergunta da Mary. Vamos responder a pergunta da Mary. Eu não sei se a Mary está aí. Ela vai ter que dar um pouco de contexto para a gente, porque a pergunta nem eu sei responder. Eu não sei se você leu aí, mas eu vou ler para você aqui, ó. Não sou boa com esse negócio, não. Lê aí para mim. E quando somos em 12 irmãos... 12 irmãos. Já fiquei assustado aí. Já podia parar aí. Já deu confusão em 12. Já descobri. Olha que a família é grande. Minha mãe tem 4 irmãos e meu pai 5 irmãos. Então já vem tio pra caramba. Então tem o primo pra caramba. Mas mesmo assim não dá. 12 irmãos é demais. Eu tenho só 2. Só é ótimo. Já dá um trabalho danado. 12 irmãos. E descobrimos que agora um grande patrimônio está em inventário e nós nem sabíamos que possuímos ele. Então, assim, não sei se a pergunta dela é, e agora? Esse patrimônio está envolvido na jogada se ela quiser proteger ou esse patrimônio pode ser arrolado? Vou responder antes de você, mas enquanto ele não tiver inventariado, tá tranquilo, né? A hora que passar pro nome dela é que a coisa complica, né? Então, quando o proprietário morre... ela falou que ela tá na live. Então, se você quiser pedir mais contexto para ela, para ajudar aí, a gente responde ela. Ela quer saber sobre proteger o bem que está nesse inventário. Ou somos vários gêmeos, olha que legal. Meu Deus. Essa depois eu queria saber mais dessa história. Vários gêmeos é ótimo, meu Deus. Beleza, fala. Eu não entendi se ela é sócia e está com medo que o patrimônio seja penhorado ou se ela quer proteger o patrimônio com a proteção familiar. Aí eu não entendi. Eu imagino que assim, vai ter um grande patrimônio, vai inventariar e ela pode ser sócia e isso pode acabar entrando em algum problema que algum dos irmãos tenha, sei lá. Sei lá, a nossa cabeça pode ser criativa agora. Mary, pergunta aí, o que você quer saber? Como é que protege o patrimônio? Como é que entra na sociedade?
Fomos criados por tios, meus pais morreram, nós éramos todos crianças. Boa. A história está começando a ficar mais complexa ainda. Muito bem. Enquanto, enquanto a Mary bota, não, 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 ó, não, 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 ela vai responder, atenção, ela vai É que tem perguntar, o pergunta delay o dele. Instagram, Tem o né? delay. Tem o delay, o Vika e o. Piada infame. Meu Deus, delay, Deleca, Vika e Branco. É o time do Fluminense de 84, que o nome do jogador era Delay. Só que é Delay D-E-L-E-Y, L-I. Né? Aí eu falava, tem o delay, tem um delay, o Vika, o Branco, o Jorginho. Ó, não Queremos zoa saber não que eu sou como tricolor, hein? lidar Olha com os. lá, hein? Queremos saber como lidar com os irmãos. Ué, aí o inventário resolve. O Assim, inventário é que tem vai bem, resolver. morreu, é inventário. Não tem jeito, a gente não consegue fazer o sistema de Agora, proteção sem estar inventariado, né? tem um jeito de resolver isso antes, né? Conta pra galera aí, como é que resolve isso antes? Antes, para não entrar no inventário. Para não entrar em inventário, é possível que seja feita a proteção patrimonial. E dentro dessa proteção, pegar os seus bens, monta um sistema de proteção onde esses bens vão ficar dentro de uma PJ que vai servir como cofre. Uma PJ que não faz nada, só mesmo serve de proteção. É uma empresa Essa que a galera conhece como holding, mas o nome holding mesmo é familiar. empresa. É uma empresa que tem todos os seus bens inventados, todos os seus ativos em bens debaixo da mesma que a Tudo. minha que a mesma empresa que a pessoa tem debaixo da mesma empresa para proteger o bem. Carro, casa, investimento, o que você tiver que você não queira, Ações de uma você quer investir. empresa que você tem investido, né? Tudo, pode entrar tudo, não tem limitação. Qualquer bem móvel ou imóvel. Você coloca dentro dessa empresa que tem uma autorização pela lei da SA, que ela não precisa fazer nada, simplesmente ela guarda os seus bens ali dentro, e dentro dessa empresa você já consegue fazer o planejamento sucessório, doar esses bens para os seus herdeiros, mas você doa de uma forma, você não vai perder controle nenhum sobre esses bens. Então você, inclusive, pode vender, você pode dar em garantia, pode fazer o que você quiser, que os seus herdeiros não precisam assinar nada. Tem uma cláusula que a gente também usa no acordo de sócios, que é chamada cláusula de call. Então, você chama os direitos para você, sem precisar da assinatura dos seus Rapaz, herdeiros. E aí você evita o inventário com isso, porque você já fez a doação em vida na base de cálculo lá atrás, que está no seu imposto de renda. ô Fabiana, ela veio mais perguntar. Na verdade, são vários hotéis e muito mais. Ó, deixa eu dar uma sugestão, Mary. Manda um direct para Fabiana para ela te ajudar. Manda o Manda direct que eu um te direct ajudo. para Manda um direct para Fabiana para ela te ajudar, para ver como é que protege essa coisa toda aí, como é que é, ela vai te assessorar para ver como é que resolve. Porque para mim tá complexo. Até só Eu para não consigo entender, entender manda se é ela que inventário ou se é proteção familiar, é, né? inventário é uma coisa e outra coisa. A gente está falando sobre sociedade aqui, e aí a gente enveredar para inventários ralou. Inventário tem 1 zilhão de problemas aqui. É, Mas, aproveitando o gancho que ela trouxe de proteção familiar, é justamente isso que nós estamos tentando falar hoje na nossa live aqui, né? Antes de começar a empreender, para que os empreendedores, né, comecem a pensar nessa proteção familiar, né? Na proteção dos bens particulares, antes de ingressar em qualquer sociedade ou de abrir o seu próprio negócio, né? Que é o melhor momento. Que é no início a gente consegue afastar as fraudes, né? Qualquer indício de fraude, fica mais fácil comprovar a boa-fé. E a gente tem até um exemplo, que infelizmente não é um exemplo bom, que é um escândalo, mas ele remete, pelo menos, à execução desse planejamento como um sistema rígido, que é da família Camargo Correia, né? Infelizmente, eles se envolveram no escândalo do mensalão. Eles já tinham a holding familiar há um bom tempo. Durante o escândalo, uma das herdeiras compra um dos apartamentos mais caros na ilha de Manhattan. E o Ministério Público não pôde fazer nada, porque já havia proteção há muito tempo e os bens não tinham ligação com aquela fraude que havia acontecido. Então, essa é a importância de começar a proteção antes, mas pode ser feita a qualquer momento, desde que não seja então, para fraudar a atividade econômica.
A gente, cada vez mais as pessoas estão usando isso para fazer, para proteger os seus bens. E outra, né, vira um veículo de investimento, né? Para você que é sócio de várias empresas, para você que é investidor de startup, ou para você que está querendo abrir vários negócios, às vezes você abre franquias diferentes, empresas diferentes, em vez de as franquias estarem no seu nome e os negócios estarem diretamente no seu nome, você pode criar uma empresa casca, né, que a gente chama, o nome é A gente vai holding técnico, colocando. e a gente vai colocando e se coloca todos os negócios debaixo dessa casca, né, que é uma empresa não operacional apenas para poder proteger os bens. E aí você é dono dessa empresa diretamente. Isso protege, te preserva de algumas furadas. Fabi, eu queria falar sobre as furadas. Quais são as furadas mais famosas que você já viu por aí? Porque quando a gente fala em proteger, eu ia inverter, eu ia falar primeiro das furadas para depois falar da solução. A gente acabou enveredando, falou primeiro da solução, então agora vamos falar das furadas. Quais são as furadas clássicas, hein? Quais são as furadas que a galera não pode se meter na hora que está se fazendo uma sociedade? Primeiro, escolher um bom sócio. E o sócio que você verifica se o patrimônio dele já está protegido ou não. Tem que saber qual é a intenção, né? Tem tanta furada que você, mas mais clássica. Mas essa do sócio é legal, sabe por quê? Porque essa aí me dá o gancho até para falar das duas vezes que eu fui sócio. A primeira vez que eu entrei de sócio numa empresa era uma empresa maior, era uma SA de capital fechado, era o esporte interativo. E uma das coisas mais legais quando eu entrei de sócio lá foi que a estrutura da empresa já era, a gente tinha uma empresa operacional e eu entrei como sócio na holding, né? Então eu já entrei no sistema na holding, uma holding que tinha uma empresa que era um dos principais acionistas. Cada principal acionista tinha a sua holding, que era a dona da holding, que era a dona da empresa que controlava operacionalmente a operação. Mas, mas o mais legal dessa história toda é quando você olha essa operação e quando eu olho a minha história lá no esporte interativo, primeiro quando você está entrando de sócio ou buscando um sócio, ou quando você está querendo trazer algum sócio, primeiro, certifique-se de que aquele sócio está realmente contribuindo da maneira que você quer, ou seja, ou com dinheiro, ou com a qualidade técnica, ou com know-how, alguma coisa que você não saiba, né? Alguma coisa técnica, ou você na hora que está comprando, adquirindo aquela empresa, né? Ou vendendo a sua empresa para outro, a junção desse terceiro negócio para onde ele vai levar, né? Então isso é muito importante. A outra, quando a gente fala de sociedade, é saber quais são direitos e deveres que cada um vai ter nessa nova sociedade. Porque aí é que moram os problemas. Aí é que estão as discussões, é aí que estão os problemas. E a minha história no esporte interativo foi uma história de sucesso, apesar de eu ser sócio pequeno, eu era um sócio pequeno, não tinha 2% da empresa, era menos que isso até, era muito pequeno, mas o barato da história? Todo mundo que entrou na sociedade tinha os mesmos direitos que os principais acionistas. E aí, era uma coisa bacana, não é todo mundo que faz isso, mas se você um dia pensar em ter um sócio, eu acho que é muito bacana você pensar assim, se você está trazendo alguém para a tua empresa, que aquele cara tenha os mesmos direitos no caso de uma venda, no caso de uma compra por outra empresa. Então, o evento de liquidez, como a gente diz, de venda da sociedade, disparava um direito igual para todo mundo. Então, você, quando é um investidor minoritário, você se sente protegido pelo ecossistema lá. Então, isso era muito legal quando eu falava do esporte interativo, né? Acho que foi uma maneira muito bacana de fazer isso rodar. Sim, a Outras gente furadas. combinou e eu separei até 2 cláusulas de acordo que pode conter num acordo de sócios para livrar de algumas furadas. Então, manda. Porque eu peguei justamente na chamada que você Quais fez são as hoje no History, falando que você foi sócio de duas empresas. Eu falei assim, caramba, o leigo olha, nossa, que legal, ele tem maior experiência, né, em montar negócios, e aí ele vende a parte dele, ou então ele vendeu a empresa toda, e o advogado, nossa,
como será que ele avaliou a empresa? Qual foi o critério daquele valuation? Ele saiu de boa ou ele foi expulso? Né? Quanto ele... Né? Quais as Então, regras, quais os direitos então, que ele tinha? O advogado começa a raciocinar sobre a história de uma bem outra forma. legal. Primeira coisa que eu faço, duas coisas. Toda vez que você vai comprar, vender uma empresa, tenha duas pessoas do seu lado. Uma é um advisor como eu. Por quê? Porque alguém precisa saber fazer valuation e saber as condições financeiras que estão envolvidas naquele negócio. Dois, tem um advogado societário que sabe muito bem o que você vai fazer, porque na hora de preparar um acordo de acionistas, não é um acordo simples. Não é uma coisa trivial fazer isso. Não é uma coisa fácil de fazer. Né? Existem muitas pegadinhas, principalmente agora, então, por causa da nova lei das startups, do marco das startups. Tem um monte de coisa que você pode fazer ali para fazer. E nesse caso do esporte interativo foi legal porque a empresa foi vendida. A gente vendeu a empresa para a Turner, que é dona da CNN, do Cartoon Networks, do TNT e do Space. Então, o evento de liquidez, a gente vendeu, eu fiz o valuation da companhia, fui lá, tal, etc. A gente preparou a companhia e vendeu a empresa para os americanos. E aí a gente saiu da sociedade. Aí eu voltei a ser CLT, eu virei o diretor financeiro da companhia nova formada. Então, essa foi o momento. Quando é que vende? Vendi quando eu vendi a empresa. Inclusive nesse acordo de sócios, você pode até colocar o time que a empresa vai ser vendida, Pode. né? O time que um sócio não pode sair, né? Dependendo porque ele entrou naquela sociedade, ele não pode sair durante o período ou enquanto aquela situação não for instaurada, se ele entrou para desenvolver alguma área e o que a gente um acordo chama de lock-up period. Lock-up period. Lock-up period. Eu fiquei em lock-up durante 2 anos, né? Eu não pude sair do esporte interativo depois que o esporte interativo foi vendido, porque eles queriam que eu permanecesse como diretor financeiro por mais 2 anos no mínimo. Então eu fiquei lá um período mínimo e depois eu saí. Então foi bacana a operação como todo. Né, a sua, porque a gente consegue pegar cláusulas assim. Será que existia regra já pré-estabelecida de como seria avaliada aquela empresa? Ou Tinha não? tudo. Tinha tudo. O ideal tinha tudo. A gente previu. A gente vocês não previu tudo. precisaram judicializar nada. Não, e nada. Se precise, você só vai executar. Então, assim, mas para você entender, o acordo entre a data, o estabelecido valor fechado que ia ser vendido à empresa e o contrato final foram quase 4 meses e meio. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. O acordo foi assinado dia 25 de janeiro. Então, foram quase 4 meses e meio entre fechamos o valor, agora vamos estabelecer, botar essas coisas em contrato e estabelecer um novo acordo de acionistas e blá, 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 o acordo de venda, compra e venda, demorou um tempão até essas coisas saírem do outro lado. Então, não é trivial, não, demora. Demora tendo um bom acordo de sócios. Imagina sem ter um acordo de sócios. Na verdade, esse não era nem um acordo de sócios, era um compra e venda. Minoritário, nesse caso, né? Porque muitas vezes o minoritário não quer aquela decisão, né? Aquele 90-10 não quer aquela decisão de jeito nenhum. E aí tem a cláusula para você fazer a oferta invertida. E aí você acaba protegendo o minoritário. Caso que mas nesse caso a gente tinha drag. Todo mundo tinha que drag aceitar. Along e tag along. Tinha drag along. Então todo mundo aceitou fazer, era dragado. Mas pro bem e pro mal. Fala, João! Pro bem e pro mal. Então era dragado para um lado para o outro. Então a decisão, isso era bacana, né? Para o bem e para o mal a gente estava andando junto com o acionista principal. Acho que nesse sentido é bem bacana. Qual outra roubada, Fabi? Eu quero outra roubada. Eu gosto de falar de roubada. Outra roubada legal. Uma roubada legal que a gente estava falando também em relação à proteção. Às vezes sócio está devendo. A gente sabe que cotas societárias podem ser penhoradas, né? E aí, sócio que está devendo não tem patrimônio nenhum, ou seja, você não investigou a vida daquele sócio, né? Aceitou por amor ele naquela sociedade. Às vezes realmente não tem patrimônio, né? A pessoa está começando, mas tem um know-how bom. Mas, coitado, né? Acaba contraindo dívidas. E é possível no contrato social você estipular uma justa causa de exclusão daquele sócio, caso ele tenha uma dívida que seja penhorada, que muitas vezes não é feito, né? E aí você acaba trazendo problema para dentro da sua sociedade. Às vezes não penhorando a conta, mas aquele sócio que começa a pedir o quê? Grana.
adiantamentos. É, E aí você quis um sócio, né, para ajudar a desenvolver aquela atividade, mas na verdade ele está catando seu dinheiro ali. É não. complicado. Exatamente, complica. E tem outra furada clássica, né? Que eu acho que tem a ver também com. Essa eu já vi acontecer algumas vezes, então eu vou falar dela, porque eu já vi acontecer algumas vezes, principalmente em pequenos e médios negócios. O principal acionista do principal sócio, né, é a esposa, né? E tem uma hora que pode ser que o casamento acabe, né? O casamento acabou, e aí? Como é que o acordo fica resolvido, a proteção resolve a vida dessa galera? Resolve ou atrapalha? Então, foi o que a gente disse, né? Faça o acordo enquanto existe amor, Antes. como se fossem inimigos, né? Não é a regra, infelizmente. Botou mulher no meio, botou sentimento, né? Botou aquele sentimento de raiva. Botou gente no meio, botou sentimento. Não é só mulher, não. Mas mulher é mais complicado. Mulher leva para o coração, mulher não quer nem saber se a atividade econômica vai desancar, ela Ah, quer o dinheiro dela e que se ferre o marido eu naquela posso te dizer que sociedade. eu conheço muito homem que é assim também. Fica tranquila. Não é Tem de só tudo, mulher, na não. verdade. Não Tem vamos de tudo. sacrificar Tem o de lado tudo. Tem feminino, de tudo. não. Exato. É, então, aí são dois casos que você perguntou, né? Quando existe a holding familiar e aí já foi feito aquele planejamento sucessório, fica mais fácil, né? Se você já indicou algum bem para aquela esposa e tudo mais, você já consegue fazer o divórcio a partir daquela holding familiar. Muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barato, né? Porque não vai existir bens a partilhar. Agora, na sociedade, não tem jeito, né? Vai ter que. Ou você vai fazer uma dissolução, ou ela vai vender, ou você vai comprar as cotas dela. E aí Vai entrar na discussão da separação, né? vai entrar na discussão. Mas normalmente se resolve, né? A outra parte comprando a parte da esposa, porque não quer que a sociedade termine. Eu tive um caso de uma empresa muito, muito famosa, com várias franquias. Ela é representante exclusiva no Rio, que ele tinha umas 10 lojas. Ele deixou as duas piores para ela, mas ela não sabia. Ela não sabia disso. Então, o acordo foi: eu vou ficar com algumas e você fica com essas duas aí. Ela trabalhava, ia para lá só desfilar, mas dizia que fazia parte administrativa, né? Então, assume o acordo aí. Ela aceitou ficar com duas E franquias e as duas que dão prejuízo. ela não sabia. Depois que ela ficou sabendo, ela não conseguiu se manter depois, né? Na cobertura, as viagens lá com o novo Entendi. boy dela. Mas fica mais fácil, né? Fazer a compra É e aquela venda história, dessa né? história. Antes de namorar, essa é ótima, sensacional. Antes de namorar, como é que é? Proteja o seu patrimônio antes. Se proteja antes de namorar, pedir namoro. Sensacional. Né? Antes de casar, a mesma coisa. Depois de casado, depois que juntou, já era. Então faça isso antes, né? A proteção ela não precisa ser só para quem vai empreender, né? Você tendo patrimônio, o ideal é que você proteja para se livrar do inventário. E nesse caso, o solteiro, ele se livra aí do golpe das pessoas que estão com má intenção aí no patrimônio do amiguinho ou da amiguinha, que a amiguinha também sofre muito com isso, tá? Não é só Né? homem, não, que leva golpe. Ah, não, todo mundo. Golpe não tem sexo, não tem gênero, na verdade. Fabiana, uma coisa que eu te perguntar, anotei aqui para te perguntar, que todo mundo esquece uma coisa importante. A gente, além de. A gente tem um sócio que a gente não gosta, mas ele é nosso sócio, né? A gente não gosta dele, você tem, eu tenho, todo mundo tem um sócio que a gente odeia. Isso na E pessoa jurídica, na imagina. pessoa física e na pessoa jurídica, exatamente. O tal de governo, né? É, a gente existem opa, peraí, balancei a porra toda aqui. Existem maneiras de a holding ajuda de alguma maneira a proteger os bens também de num possível execução fiscal, alguma coisa assim ou não? Já era. Vamos separar em momentos, né? A holding ela é uma PJ, Tá. né? Por mais que ela seja uma PJ autorizada
a guardar os seus bens, ela tem obrigações. Essa Tá? é uma dúvida que eu tenho, tá? Então, a minha dúvida, não sei se é dúvida de todo mundo, mas eu resolvi perguntar. Eu falei, é dúvida, o governo, que é meu sócio, também entra nessa parada? Então, quando você cria essa PJ, colocando os seus bens ali dentro, você tem obrigações, como qualquer PJ. Por mais que ela não tenha Beleza. faturamento, que ela não vá fazer nada, as Mas na obrigações empresa acessórias. investida, a empresa investida está com problema fiscal. Eles podem, não tem mais bem, está quebrada, com problema e tal, mas a holding tem, a proteção patrimonial. O governo pode subir e fazer uma execução fiscal. Fazer a execução fiscal subir para a holding? Dúvida. Deixa eu ver se o que você está me perguntando é isso. Você tem uma empresa operacional onde você exerce a sua Faliu. atividade realmente econômica, desenvolvendo o seu Isso, serviço e produto. E você tem a sua empresa familiar, não é isso? isso, a minha holding, isso, A sua holding. exatamente. Você quer saber Que se essa é dona, responsabilidade que é dona da minha empresa da operacional. operacional, então, as obrigações contraídas pela operacional, normalmente essa operacional ela vai estar esvaziada, né? E os bens vão estar dentro da empresa familiar, tá? Beleza. Quando a gente cria um sistema, normalmente, quando a família tem uma atividade econômica, a gente não cria uma única empresa cofre. Vai existir a empresa cofre e vai existir um outro sistema, uma outra célula para dar proteção. Entendeu? Então, não é a Entendi. cofre que está na holding, na empresa operacional. Tem Operacional. uma célula veículo aqui no meio para que elas não se comuniquem diretamente. É por isso que quando vem a decisão de penhora, ela não consegue bater na porta, porque na verdade não tem ligação dos sócios. Os bens já foram Entendi. distribuídos para os Entendi. Então herdeiros. nesse caso aí, tem 3 empresas para cima antes. Tem. Entendi. Não é direto. Entendi. Porque se você fizer direto, eu não estou te dando proteção. Estou colocando os mesmos sócios nas duas empresas ou algum sócio em comum. Entendeu? Entendi. E o que eu não posso é ter essa ligação em comum para conseguir vincular a obrigação. Entendi. Entendeu? E aí a gente vai criando um sistema. É um tabuleiro que você joga. Um xadrez, né? Vai montando um xadrez. vai montando um xadrez ali para poder inventar. Bacana, legal pra caramba isso. Tem que xadrez. aprender mais. Vou ter que aprender mais sobre isso. Mas assim, completando a sua pergunta, a holding familiar ela também tem obrigações, que no caso vão ser as obrigações acessórias em relação aos tributos que ela tem que declarar. Tem que apresentar declarações normal, como negativas. Se você não declara, você como empresa leva multa. qualquer. Você vai levar multa e aí não tem jeito, é responsabilidade daquela holding. Aí é uma empresa como outra qualquer. Você montou uma empresa, ela vai ter como obrigação, ter que entregar, nem que seja DCTF zerada, qualquer coisa zerada lá, você vai ter que entregar. A proteção é externa, das obrigações externas, não das obrigações internas. Não, é normal. Inclusive, Entendi. assim, às vezes tem família que tem filho que tem outros negócios, e a gente vai criando braços para justamente também não colocar aquele negócio. Daqui a pouco virou uma centopeia esse negócio. Tem tanto braço. Várias subsidiárias, exatamente. Vai virando tanto braço e tanta perna que já não sabe nem para onde está indo, né? Virou uma centopeia. Rapaz, sensacional. Muito bacana falar sobre isso. Eu curto o assunto societário. Eu tenho... Eu li muito, né? Eu tenho um livrinho aqui, esse livrinho é de 2001, né? Esse fala muito disso, onde eu aprendi o basicão. Incorporação, cisão e outros... tá tentando ler. Incorporação, cisão e outros eventos societários. Tratamento jurídico, tributário e contábil, isso. E esse aqui é um livro americano que ele tem a ver mais com a minha praia, mas ele fala muito sobre isso, né? Que é The Art of M&A Due Diligence, né? Que na hora que você está comprando e vendendo uma empresa, você está ali analisando, entendendo o business, entendendo o negócio, como é que você faz justamente para você analisar um novo negócio e não entrar em roubada. E eles aqui falam sobre estruturas para você... É um livro americano, né? Ele não tem a legislação brasileira, mas ele fala sobre questões financeiras, operacionais, a transação e questões legais para você não entrar em roubada, para proteger a sua propriedade. Então, algumas coisas acabam valendo para qualquer negócio, porque as coisas não mudam o mundo, não mudam muito.
Eu tinha uma última pergunta para te fazer, Fabi, porque a gente está na iminência de uma mudança da tributação das empresas por conta do pagamento de dividendos. Empresas vão passar a pagar dividendos, né? E quando a gente fala de participação societária e tal, isso é uma das coisas que vai chamar muita atenção no próximo ano. Tem gente desesperada, saiu uma matéria no Valor hoje dizendo que várias das empresas estão pensando em antecipar para esse ano o pagamento de dividendos, lucros, etc, etc, para não passar a não ter problema isso ano que vem. Essa mudança, possível mudança, e para não dizer que a gente acha, vamos tributar dividendo. O Brasil é um dos poucos países que ainda não se tributa dividendo. Todas as outras economias modernas do mundo tributam dividendos. Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim, porque a gente só pega algumas coisas ruins da lei, e as boas a gente acaba deixando um pouco de lado. Mas a principal função dessa lei é fazer com que o dinheiro permaneça na economia. Em vez de você ir para o seu bolso e gastar com outras coisas, você tem que reinvestir aquilo para continuar gerando emprego e renda. Esse é o grande objetivo dessa lei. E eu acho que é uma lei, nesse sentido, bacana. E a tributação não me pareceu nem exagerada. Nos Estados Unidos chega a ser 40%, né? Então, por isso que todo mundo lá tem um monte de empresa. Tem um negócio disso, um negócio disso, um negócio daquilo, um negócio daquilo. Porque um negócio começou a dar dinheiro, como ele não pode botar o dinheiro no bolso, ele acaba montando um outro negócio. E lá, o sistema de holding familiar, né, de proteção familiar, é muito difundido, justamente porque como você não tem dinheiro para botar dentro do seu bolso, você acaba usando isso para outras coisas. Então, eu acho que no teu caso, para os teus clientes, vai ser fundamental. Às vezes é uma amarra que eles vão precisar. Mas muda alguma coisa com a tributação de dividendos nessa estrutura que você está falando sobre proteção do patrimônio das empresas e das pessoas? Assim, lá, só pegando gancho, porque nos Estados Unidos também tem muita holding familiar. Não, pra caramba, lá pra caramba. Além de já ser uma cultura deles, né, por esses motivos que você já falou, o imposto que a gente paga quando morre, lá chega a 40% também. Então, assim, não vale a pena ter nada no próprio nome, como pessoa física. O ideal é que continue naquela PJ, porque a PJ ela é imorrível, né? Então, você consegue... Se tem uma coisa que os americanos não gostam é de pagar imposto. Eles fazem de tudo para não pagar imposto. Dentro da lei, dentro da legalidade. Exatamente. Nós estamos com a reforma tributária, né, batendo aí na porta. Não é uma questão política em relação a esse ponto, assim, afastar qualquer, você é pró-Bolsonaro, você é pró-PT. Não tem. Não é isso, porque no governo passado já tentaram tributar dividendos e esse governo também veio com a mesma proposta. Até porque eu sou contra o Bolsonaro, contra o Lula e muito contrário também, contrário a qualquer coisa. Então tá tudo bem, né? Então eu não sei você, mas eu sou a favor e contra muito pelo contrário, para todo mundo saber que a minha posição é nenhuma. Então tá fácil. Eu sou a favor do fez porcaria, vai para fora, independente do partido que você é, independente de quem você é. Exatamente. Então, mas a gente tem poder de ir para a rua e reclamar. Essa mudança tributária é um negócio que o Brasil estava devendo, todos os países mais sérios economicamente já tinham isso, né? Qual é a perspectiva em relação a essa reforma que vai impactar no sistema de proteção? Na verdade, são duas. O que a gente mais acredita que vai acontecer é a mudança do regime tributário para as empresas, obrigando ser o lucro real, né? E aí a gente vai ter o problema, que é uma empresa que não faz nada, não tem nenhum faturamento, mas ela começa a ter despesa do próprio giro dela. Né? Então pode ser aí vai ter... Mas em outros sistemas a gente já está pensando para ver... Não, aí vai ter um prejuízo fiscal e aí você vai ter que vender esse prejuízo fiscal para alguém para ter dinheiro nessa parada para poder fazer alguma coisa com esse prejuízo fiscal. Então, senão daqui a pouco você vai fazer incorporação vai ficar fazendo incorporação de empresa. Não vai fazer sentido, só para aproveitar o prejuízo fiscal que a empresa tem. Não faz sentido. Ou então você vai ter que gerar um faturamento operacional, né? A holding, a operacional vai prestar um serviço de
contabilidade ou um serviço qualquer para holding para zerar o efeito. É o que vai acontecer. Que já acontece isso dependendo do formato da sua família, isso já acontece. Em relação à distribuição de dividendos, o que a gente tem visto e acreditado muito é que não vai passar. Por dois Não motivos. vai passar? Não vai passar. Não vai passar. Por dois motivos. Bom. Não vai. Vamos lá, né? As pessoas mais poderosas têm. Mais poderosas têm. Os milionários têm. E quem é o segundo grupo que é mais poderoso que a gente tem? Os políticos. Vai no site do TSE. Todo mundo tem um monte de bem. Pesquisa o patrimônio declarado deles, CNPJ. Ah. Cotas sociais, CNPJ, né? Mas o que você acha que não vai passar? A tributação do... A tributação sobre os dividendos. Acho que não passa, acho que vai ser um lobby forte e não vai passar. Porque eles têm e eles não vão querer doer no próprio bolso. Bom. Eu já não acredito tanto nisso. Até porque existe... Bom, enfim, agora eu vou ficar... Não quero entrar na especulação, né? Porque essa demanda é uma demanda do Paulo Guedes e o Paulo Guedes é governo e talvez ele consiga fazer passar com a base governista. Mas, enfim, na Câmara eu acho que... A base toda tem. Ó, meu amigo, não vai votar contra meu amigo Léo, aliás, o Léo tá me devendo uma live, Léo. Você tá me devendo uma live, porque eu e o Léo tem uma discussão forte. Que ele não gosta de pagar imposto. E eu gosto de pagar muito imposto. Eu também gosto de pagar muito. É sinal de riqueza. Exatamente. Quanto mais, eu não quero pagar imposto errado. Isso. Não quero pagar imposto desnecessário. Eu quero pagar a menor alíquota possível. Inteligente, exatamente. A menor alíquota possível e pagar muito imposto. Então, o maior imposto. Então, o Léo tá me devendo. Se quiser, segunda-feira que vem, hein? A gente já marca. Me manda uma mensagem no direct, a gente marca. Segunda-feira, às 7 horas, próximo. Detesto. Tamo junto. Detesto pagar imposto. Eu quero conversar com o Léo. Segunda-feira eu vou falar sobre o pagamento de imposto. Léo, me manda o direct. Vamos combinar essa parada. Ó, eu acho que vai passar, mas o problema não é passar. Vai dar zica esse negócio lá na frente por causa dessa road. Vai dar, porque um dos benefícios realmente é a distribuição do lucro, né? Sim. Zerado, então... né? Você vai receber zerado. Você já foi tributado na sua PJ, você recebe zerado. Então, eu acho que quando é uma holding só direta, eles já falaram que quando é uma empresa direta, não vai ter tributação. Mas se forem uma estrutura... O segundo argumento que eu iria trazer. A gente faz o sistema de células. E quando essa mesma pessoa, que agora eu não vou lembrar o nome dela, foi falar que quando for uma só, ela não vai ser tributada, ela falou em sistema de células. Então, ela tem esse mesmo sistema que normalmente a gente faz. Entendi. Entendeu? Então, eu acredito que não passa mesmo. O Léo estava falando, eu não sei, eu não vi a atualização, mas o Léo estava falando que já tinha passado na Câmara. Então, sabe lá o que vai acontecer. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver, né? A Renata aí. A Renata entrando. Boa. Mas Renata tem que vir bater um papo comigo uma hora dessa também. Exato. A gente vai arrumar, com certeza. Na verdade, a gente já está pensando, a gente já está estudando sobre isso aí para continuar viabilizando o sistema, porque o sistema é bom, né? Assim, a maioria das grandes empresas funcionam com distribuição, até as pequenas. Então, realmente é uma fonte muito rica para ser tributada, mas que, assim, vai pesar ainda mais. Boa. Logo na gente que mais sustenta, né? Isso aí, então... Fabiana, foi muito legal o papo. Eu adorei uma conversa, adorei o papo. Já vai fazer uma hora, né? Já vai fazer uma hora. A gente ficou falando aqui e vai embora. Foi muito legal. Eu acho que a gente ajudou a galera aí a entender um pouco mais sobre como ter sócio, que horas ter um sócio. Mas antes disso, eu queria dar um exemplo de qual é o melhor modelo de sociedade para mim. Posso? E eu queria dar um exemplo de, independente de você... É óbvio que eu falo muito de... a gente falou muito sobre proteção, sobre lidar. Eu sou um cara muito ligado em contrato. Eu acho que tem que ter tudo amarradinho, tudo travado, tudo protegido.
Eu acho que o sistema de holding é fundamental, né, de proteção patrimonial é fantástico. Eu defendo, eu estou pensando como é que eu vou montar o meu aqui agora que os investimentos estão aumentando, graças a Deus. Então a gente tem que começar a proteger o bem para a galera aqui, para os filhotes. Mas uma das coisas que eu queria falar por último que foi uma das primeiras coisas que a gente falou, e você comentou sobre isso, Fabiana, foi tenha muita certeza da pessoa e do sócio que você está escolhendo, né? Da pessoa com que você está se relacionando. Independente se você é a parte entrante na sociedade ou a parte receptora na sociedade. O mundo precisa de pessoas boas, né? De pessoas que trabalhem com o coração e saibam que quando você está se todo mundo fizesse de maneira de boa índole, a gente não precisava de todos os contratos que a gente tem, né? Os advogados entram para reger coisas de pessoas que às vezes não se conhecem, mas pessoas que se conhecem profundamente acabam brigando porque não conseguem resolver os problemas dos seus contratos, né? E eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo no IGT, né? Eu era sócio do Jerônimo e eu entrei lá na sociedade em 2017. E foi muito bacana porque eu era o cara que estava acostumado a lidar com todos os contratos, bonitinho, fechado, cláusula, tag along, como é que eu saio, se você vender, se você parar, cara, eu tinha feito uma lista enorme de contratos. E eu estava lidando com um cara que é meu amigo, meu irmão, Jerônimo, né? Ele é muito meu amigo. E aí ele falou, Giga, do jeito que ele fala, né? Giga, cara, se eu tiver que ter toda essa discussão com você para ter uma sociedade, tá errado. Tá errado essa porra. Ele falou para mim. E eu sou um cara muito, muito, muito racional. Muito, muito, muito racional. Eu faço tudo no detalhe, né? Eu preciso ter tudo muito bem explicado. Eu sou analítico, eu sou racional e analítico. Então eu precisava ter tudo explicado. E aí ele virou para mim e falou, Giga, vamos combinar 2 regras. Tem que ser bom para mim e bom para você. Enquanto estiver bom para mim e bom para você, essa é a regra. Você vai ficar com X% da sociedade, você vai pagar, vai receber tanto, você faz parte dos dividendos, você vai pagar a entrada na sociedade assim, assim, assado. A outra regra cara, a hora que a gente resolver que não é mais para ficar junto, vai valer 2 coisas. Uma coisa que eu pedi para ele, que eu achava importante para minha proteção familiar, e ele concordou de imediato. E a outra a hora que a gente tiver para terminar, a gente vai sentar e vai fazer um acordo de irmão para a gente terminar. Sabe quantas vezes eu fiz contrato com o Jerônimo sobre a sociedade? Nenhuma. E a nossa saída... né? Fora da curva. É claro. A minha saída da sociedade foi absolutamente tranquila. A gente resolveu, o negócio foi para um lado, a gente estava indo junto, de repente ele queria ir para um lado, eu queria ir para o outro, não fazia mais sentido a gente ser sócio. No mesmo dia a gente terminou a sociedade, quando a gente chegou a essa conclusão, e eu virei consultor do IGT, coisa que eu sou até hoje, né? Então eu deixei de ser sócio e sou consultor. Então foi o meu primeiro cliente, na verdade. Mas eu estou falando isso tudo não para que você não faça contratos, mas que você possa fazer contratos e traga para a sociedade, independente dos contratos ou não, pessoas que você queira estar perto, queira bem, que vão trair negócios. Escolha os seus sócios. Escolha os seus sócios. Então, o contrato vem a reboque de tudo que você está lidando com o seu sócio. Agora, se você não puder sentar com o seu sócio, tomar um café e decidir coisas importantes para a sua empresa, se você tiver tudo que discutir na presença de um papel e um advogado, tá errado. Então, é importante a proteção patrimonial. Eu vou fazer aqui para mim. Mas, cara, eu não estou dizendo para não ter contrato, pelo contrário, tem que ter contrato. Mas eu estou dando um exemplo extremo. Aqui no Nordeste, se não tiver contrato, irmão, não sai na mão. Então, beleza. Aqui ele nem é meu irmão. Não é meu irmão de sangue, mas meu irmão de vida. Então, nessa hora, é importante que a gente tenha esse tipo de relação. Mas eu não estou dizendo para você não ter contrato. Eu estou dizendo saiba escolher os seus sócios, saiba escolher as pessoas que estão à sua volta. E saiba escolher, por exemplo, quando você for fazer um programa de novos sócios na sua empresa, se você quiser trazer os funcionários para dentro da sua empresa, escolha
Não porque ele trabalha lá e você quer dar uma remuneração para ele. Caraca, é um sócio, bicho. Traga uma pessoa que você vai ser seu sócio, vai ter direitos, deveres e obrigações com você. Não dê um pedaço da sua empresa para ninguém que você não queira perto. Ah, não, ele é funcionário, mas ele é bom fazendo o que ele faz. Não, mas ele pensa que ele é bom para ser seu sócio, então você tem que saber quem é que você está trazendo para sua empresa. Então, sociedade não é brincadeira, você está dando um bem importante da sua empresa, que é uma participação da sua empresa para alguém. Só traga pessoas que você realmente sinta que vão fazer diferença para você na sua empresa e que você queira ter relações. Porque ao final da sociedade, e se você vender o seu negócio, você sair, você possa sair e tomar um café com eles de maneira tranquila. Certo, doutora Fabiana? Certíssimo, certo. Concordo contigo, gênero, número e grau, mas também o nosso amigo Léo ali tem razão, que algumas cláusulas, às vezes, depende muito de cada relação, de temperamento também de pessoas, interfere pra caramba nessa relação de sócios. Então, eu, eu sou igual a você. Para mim tem que ter tudo escrito ali, porque quanto menos espaço para judicializar essa questão, para mim, melhor. Eu odeio o processo. Eu falo isso para todos os meus clientes. Eu odeio o processo. Não me faça ter que processar o seu sócio, qualquer situação, pelo amor de Deus. Mas, às vezes, cláusulas básicas já resolvem muita coisa. Então, assim, vai depender muito. Quem quer ir longe, você mesmo fala, vai junto. Quem quer ir mais rápido, vai sozinho. Então, as pessoas, cada uma pode ter a sua própria sociedade, elas fazerem parceria, não sei. Cada formato vai ser um único formato. Por isso que é um bom xadrez que a gente joga por aqui. Com certeza. Fabiana, valeu, obrigado pela conversa, foi sensacional, excelente, Obrigada. Adorei o nosso papo aqui, Obrigada, fluiu rápido. Recado final para a galera aí. Curte, encaminha para o seu colega, porque você sabe que está empreendendo. Salva ele vai precisar, que é muito importante. Ele vai precisar saber disso. Proteja-se. Né? Proteja-se sempre, um bom acordo. Valeu, galera. Abraço. Obrigada, Fui. Obrigada a todos. Valeu. Tchau, tchau.